Fala pessoal, tudo bem? Maravilha? Não? Sim ou não? Ah, eu ouvi um sim, tá maravilhoso lá para eles, né, Jorginho? Tá. Até porque eles já sabem que a gente não sabe jogar tarrafa. Exato. Sabe jogar tarrafa? Não. Nem eu. Geografia de Rondônia na área, nosso resumão, né? Esse resumão que é de uma aula especial porque estamos falando dos nossos alunos que pertencem a algum povo indígena desse imenso estado de Rondônia, né? Esse estado de Rondônia maravilhoso, que pode ter aí povo, né? Nosso aluno da tribo indígena Uruê-Uauau, Cinta Larga, do Suruí, né? Dos Araras, dos Gaviões, que esse imenso estado de Rondônia, que por sinal é um dos estados que mais tem áreas indígenas criadas, né, para manter a cultura desse, vamos dizer assim, desses nossos ancestrais, porque são boa parte da população, né, do Brasil, uma parte da população tem a sua descendência indígena, né? Exatamente. E como eu falei na aula, eu super recomendo você ver um filme chamado Apocalipto, de 2006, o filme. O diretor Mel Gibson, que retrata a realidade dos indígenas como era aqui antes da chegada do europeu. Beleza? Perfeito. E também recomendo ouvir a música Índio, do Garantido. Ouvir a música Índio, do Garantido, 1995, que eu declamei, né, durante a aula. Mas eu recomendo você ouvir, né, porque a letra é muito bonita. Inclusive, foi uma música, olha aqui, ó. Uma quentinha aqui para nós. Inclusive, tem um olhar especial do rei Roberto Carlos para essa música. Quase que ele grava, um índio. Beleza? Super recomendo ver essa música. Portanto, o nosso resumo está começando e vamos lembrar o que você viu na nossa aula. Vamos lá na tela? Aula 17.2, falamos sobre os aspectos populacionais de Rondônia, parte 2. Falamos que a nossa população, desses 1.581.000 habitantes, de acordo com o IBGE de 2022, o censo de 2022, desses 1.581.000, também está inserido as populações indígenas, certo? Essa população do estado de Rondônia, boa parte, cerca de 73%, vive na zona urbana, 26% vive na zona rural. Os municípios mais populosos, ou que tem a maior concentração populacional, é exatamente Porto Velho, Ji-Paraná, né, Ariquemes, Vilhena, são os municípios mais populosos. Essa população é uma população jovem, né, a média de idade de 32 anos, assim também como boa parte dos nossos povos indígenas. Esses povos indígenas, né, que são grupos que já estavam aqui antes da chegada do colonizador, né, Jorginho? É isso aí. E aí a gente destaca ali o estado do Amazonas, que tem uma população indígena que vai além dos 80.000. Então, é onde está a maior concentração de indígenas no Brasil, no estado do Amazonas. Perfeito. Olha só aqui um detalhe interessante, né? E a gente mostrou no mapa, na nossa aula, que boa parte das terras indígenas criadas no território brasileiro está na região da Amazônia Legal, né? Então, ou seja, é uma das áreas que mais preserva, ou é uma das regiões que mais preservam a característica, ou tentam manter a característica, né, da cultura indígena, é a região da Amazônia. E aí nós falamos que os povos indígenas aqui em Rondônia, por volta de 1,25% da população do estado. Ou seja, são muito poucos, né? Diante de 100%. Até porque nós tivemos aí vários processos que colaboraram para a diminuição dessa população, né? Entre as quais a gente destaca, além da questão da colonização europeia, lá já no início, por volta de 1530, 1560, já vinham, né, os povos europeus ocupando. Consequentemente, a ocupação trouxe várias problemáticas, vai diminuir essas populações. É isso aí. Rondônia é o 4º estado do país, em quantidade de indígenas, o 3º da região norte, a abrigar os povos indígenas, sendo 29 registrados no programa
dos povos indígenas do Brasil. E os principais povos indígenas são Uruê-Uauau, Caripunas, Gavião, Araras, Cinta Larga, Zoró, Caretianas e o povo Suruí. Falamos também sobre a questão da localização do domicílio dos indígenas, né? Então, a gente destaca Porto Velho, a gente pode destacar onde é um lugar onde a maioria deles não estão na sua área, na sua terra indígena. Diferente de outras... Como Guajará-Mirim, diferente, que é o inverso. Que é o inverso, né? Guajará-Mirim, aqui é a região de Espigão do Oeste, né? Olha só que essa região aqui próximo de Ariquemes. Praticamente todos. Né? Todos eles vivem na região da cidade, fora da sua área criada, né? A área indígena. E a gente mostrou para você também, quais são os principais territórios. Na verdade, não, nós mostramos aqui nesse mapa, evidencia para você quais são os povos indígenas de seu território e sua localização geográfica no estado de Rondônia, ok? Olha só, o Caxarari, ó, Ponta do Abunã. Ponta do Abunã. É isso, ó, os dois, o Caritiana, aqui em Porto Velho. Então, a gente evidenciou para você que o número 10, que é o Uruê-Uauau, é a maior terra indígena em Rondônia. Seguido do Parque do Aripuanã, né? Onde nós vamos ter ali outros povos, como, por exemplo, o Cinta Larga. Isso, ali já na região próximo de Espigão do Oeste, do Mato Grosso. Na divisa da fronteira com o estado do Mato Grosso. Então, são as duas áreas maiores indígenas que nós temos. Um detalhe interessante é que boa parte dessas áreas, o grande problema, né, foi a questão da ocupação desse espaço geográfico, onde atraiu exatamente muitos exploradores, especialmente madeireiros, garimpeiros, que trouxeram, né, a questão da exploração em área indígena e que trouxe uma problemática. Então, inclusive, um dos conflitos que na história de Rondônia é o conflito ali na região da área de Espigão do Oeste, na produção na área que se explora diamante, que está dentro de uma área indígena, né, que houve uma chacina tanto de garimpeiros quanto morreram também povos indígenas nessa área de exploração. Além de outras áreas, que é a questão madeireira, o avanço da exploração madeireira nessas terras indígenas, até porque a floresta amazônica possui muitas árvores de grande porte que têm um alto valor comercial, Jorginho. É isso aí. E agora você tem uma tarefinha aí de boa, tranquilão, suave na nave. Faz aí, daqui a pouco a gente volta. Fala, galerinha esperta! E aí, fizeram tudo tranquilão? Tá todo mundo tranquilão, professor, aqui, mas agora o senhor deu foi um susto em nós. Tá tudo tranquilão mesmo, a gente acordou. É isso aí, você acordou porque você estava descansando e porque você fez rápido, porque você é fera. E daqui a pouco, agora a gente já vai corrigir e vamos só constatar que você acertou tudo. Vamos lá, meu diretor? Sem mais delongas, vamos direto para a tela. Questão 1. Vários grupos indígenas habitam ancestralmente Rondônia, sendo muitos deles detentores de áreas destinadas legalmente à sua reprodução social. No exemplo da reserva Roosevelt, localizada em Espigão do Oeste, trata-se do território dos indígenas. Letra A, Cinta Larga. B, Zoró. C, Tupari. D, Gavião. E, Macurape. E aí? Reserva indígena, olha só, reserva Roosevelt, né, na área de Espigão do Oeste, nós mostramos ali, é uma das áreas, a 21 é uma das áreas criadas, é uma das maiores criadas, portanto, qual é o povo indígena que habita nessa região? É o Cinta Larga. É isso então, aí. Muito fácil, hein, Jorginho? Você tá demais, Jorginho. Tá demais. Vamos lá, questão número 2. Os Uruê-Uauau têm tido uma presença forte em relação à presença ecológica, atuando nas nascentes dos rios, na caça e na coleta. Uma atividade realizada ilegalmente vem
vem comprometendo a preservação das terras Uruê-Uauau. O texto refere-se a, letra A, exploração de diamante. B, exploração da cassiterita. C, exploração do carvão. D, exploração da bauxita. E letra E, exploração da madeira. Bem, a letra A não pode ser, né? Já que estamos falando de Uruê-Uauau, né? Diamante não é terra do Uruê-Uauau. Diamante é na terra dos Cinta Larga. Isso. Então você já eliminaria a exploração de diamante. Cassiterita é, professor? Também não, porque a cassiterita nós encontramos ali na região de Ariquemes. E aí eu lembro que eu citei, né, um tronco linguístico, os ariquens. Isso. Né? Então, também não faz parte do povo indígena Uruê-Uauau. Carvão, o estado de Rondônia nem produz carvão. No caso, esse carvão, pessoal, não é o carvão vegetal, é o carvão mineral. Então, risca também. Bauxita, também não. Quem não é um minério de bauxita não é um minério produzido pelo estado de Rondônia. Portanto, o que está fazendo com que muitos, principalmente do povo indígena Uruê-Uauau, tenha um comprometimento da sua preservação das suas terras é justamente a exploração da madeira. Vamos lá para a questão número 3. O território deste grupo indígena compreende a região que fica entre o rio Candeias e o rio Jamari. O enunciado trata-se de qual grupo indígena de Rondônia? Olha só, letra A, os Oró. B, Araras. C, Tupari. D, Caretianas. E letra E, Gavião. Falamos, né, que nessa área do rio Candeias, do rio Jamari, é da tribo caritiana. Portanto, você marcou a letra D, parabéns. Diga aí, Jorginho. Você está demais, você está demais. Você está querendo, mamão com você açúcar tá querendo e pagar mel. lanche para os nossos alunos, né? Hã? Você está querendo pagar lanche para os nossos alunos, né? Eu acho que eles vão trazer um tucumã para nós comer aqui com farinha. Tá certo, vamos lá. Questão número 4. Segundo a Constituição do Estado de Rondônia, o Estado a cooperar com a União na proteção dos bens indígenas, no reconhecimento dos seus direitos originários sobre terras que tradicionalmente ocupam e no respeito à sua organização social, usos, costumes, línguas e tradições. É dever do poder público estadual assegurar as comunidades indígenas em seu próprio habitat. Jorginho, o que significa essa palavra habitat? Pois é, né? Ela tá até, a escrita dela está até diferente, né? O aluno do primeiro ano perguntando, né, perguntando, mas professor, o que seria habitat? Expliquei para o nosso aluno. O habitat, ele é o lugar, né? Onde aquela pessoa, no caso os indígenas vivem, né? Ou seja, a gente tem que preservar aonde ele está. E essa preservação está relacionada a deixar ele no lugar dele com todo o direito que ele tem para usufruir aquele bem que é dele. E devemos protegê-los para que não tirem isso dele. Não perca a sua identidade. Não perca a sua identidade, não perca a madeira que está lá, porque quando tira a madeira, mexe no habitat dele, inclusive mexe no próprio ecossistema, que às vezes perde caça, perde pesca, perde rios. Então, esse habitat tem que ser preservado. E a nossa Constituição, né? A Constituição Federal tem isso aí, tem esse artigo bem claro, bem evidenciado. Para manter. Né? Então, se você não sabe o que é habitat, agora você está sabendo com o nosso professor Jorginho. Então, vamos lá. Letra A, capacitação dos adultos para o trabalho na construção civil de prédios. Aqui é letra B, promoção do ensino obrigatório, né, na língua portuguesa e espanhola para as comunidades. C, criação de pontos turísticos em todo o espaço das aldeias de Rondônia. D, proteção e assistência social e de saúde respeitando a medicina nativa. Ou letra E, construção de rodovias de acesso às aldeias. Pô, se a gente Jorginho, tá falando, você tá demais, né, Carlinhos? Ei, Jorginho. Não, você tá demais, Carlinhos. Não acredito não. Você gosta muito dos nossos alunos, né, Carlinhos? Adoro eles.
Vamos lá. Então, a proteção e assistência social e de saúde, respeitando a medicina deles, a medicina nativa. Que é a tradição cultural. Muitos dos nossos povos indígenas têm essas características de tratar suas doenças com a medicina vamos dizer, a medicina da floresta. Da floresta, perfeito. Questão 5, né? A região brasileira onde concentra a maior parte da população indígena é... Letra A, Norte. B, Centro-Oeste. C, Nordeste. D, Sudeste. E letra E, Sul. Você tá demais, cara. Ah, Jorginho. Jorginho, você vai ter que pagar demais. um suco de taperebá para os nossos alunos, Jorginho. É nada, eles que vão trazer uma tapioca pra gente. Olha aí. Não é isso? Um tucupi. Vamos lá? Então, claro. Obviamente que nós é o norte do Brasil, a gente colocou isso no mapa e mostramos para eles. Exatamente. É isso? Tem um material para vocês, tanto os nossos alunos, olha só que interessante. Você vai pesquisar aí, os nossos alunos, olha só que interessante, Jorginho, os nossos alunos receberam, né, um tablet da SEDUC, do governo do estado de Rondônia, que eles podem utilizar esse tablet para fazer pesquisas. E é por isso que a gente trouxe esse material aí para você. Eu queria que o nosso diretor jogasse aqui na tela para nós, aqui, para você perceber que olha só que interessante que esse texto vem falando, ó. Diamantes na reserva Cinta Larga podem gerar mais de 1 bilhão. Olha só que interessante, Jorginho. Eu falei também na aula que um outro povo, além dos Cinta Larga, no caso os suruís, é um povo que trabalha com a questão do carbono, que é a manutenção da floresta para gerenciar as questões ambientais. E esse texto que você vai aí agora pesquisar é um texto que vai te abrir um pouco o leque de como essa questão de exploração pode prejudicar muito, principalmente esse povo, né, o Cinta Larga, Jorginho. É isso aí. Então, era o que tínhamos para o momento. Valeu, tchau, até a próxima.